Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Alunos da enfermagem, disciplina de saúde mental. Estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora desse tempo passar e eu creio que vai passar rápido e logo, logo estaremos juntos novamente, tá? Enquanto isso, nós vamos estar trabalhando com essas pequenas videoaulas, tá? Até nós voltarmos. Enfim, o tema da nossa videoaula de hoje é sobre a semiologia psiquiátrica, que tem como tema a esquizofrenia, que é um transtorno psiquiátrico, né? Esse termo esquizofrenia, ele foi criado pelo Paul Eugene Bleuler em 1911, que tem como significado mente dividida. E o que significa uma mente dividida? Né? Pelo simples estereótipo da loucura. Tá? A pessoa portadora da esquizofrenia, ela apresenta estereótipos, ela apresenta um pensamento fragmentado, certo? A mente da pessoa portadora da esquizofrenia é caracterizado por uma mente dividida, tá? Pela sua fragmentação, né, a sua fala, muitos apresentam neologismos e glossolalias, que são criação de frases novas, né, de palavras novas, eles apresentam isso. E assim, a esquizofrenia, ela tem tratamento, ela não tem cura, mas a pessoa portadora da esquizofrenia, ela pode sim ter uma vida normal, desde que ela faça o tratamento, desde que ela faça o acompanhamento, né, psiquiátrico, de medicamentos, de terapias. Por quê? Diferente do passado, hoje nós temos tratamentos maravilhosos, porque no passado, como vocês já sabem, os pacientes psiquiátricos, as pessoas portadoras, né, de algum tipo de transtorno mental, elas iam para hospitais psiquiátricos e ali elas passavam a vida toda, 30, 40 anos da sua existência dentro de um hospício. Hoje, vocês sabem que desde que surgiu a reforma psiquiátrica, através da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que o tratamento mudou. Hoje nós temos um tratamento digno, nós temos o CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço público gratuito fornecido pelo Sistema Único de Saúde, onde a pessoa portadora de transtorno mental, seja ele qual for, ela vai fazer um tratamento, ela pode voltar para casa, ela pode ter uma vida extremamente normal. A pessoa portadora de transtorno mental, embora a esquizofrenia seja um transtorno mental psiquiátrico grave, ela pode sim trabalhar, ela pode estudar, ela pode construir uma família, ela pode votar, ela pode ter uma vida social digna, tá? E o tratamento, ele serve para minimizar os surtos psiquiátricos, que é onde a doença aflora, né? Quando a pessoa tem um surto psiquiátrico. Então, como vocês já sabem, nós já falamos em psicanálise, né, que é sobre o ego, que é a consciência. Na esquizofrenia, diferente de outros transtornos e outras doenças psiquiátricas, né, há um rompimento da consciência. Quando rompe a consciência, nós chamamos isso de um rompimento egóico, né? E aí essa consciência se rompeu. E aí o que acontece quando há um rompimento da consciência? O pensamento dessa pessoa, ele fica fragmentado. E a terapia, ela serve para quê? Ela, na verdade, é como se fosse, vamos dar um exemplo, um vaso de barro que foi quebrado, e a terapia, ela vai juntar aqueles caquinhos. É como se você estivesse colando aqueles caquinhos, ou seja, aquela consciência, aquele pensamento, né, para que ele possa voltar novamente a uma organização de pensamento, coisa que no momento do surto, no momento, né, em que a doença aflora, há esse rompimento. E aí nós temos alguns tipos de esquizofrenia que nós vamos abordar. Nós temos basicamente 6 tipos de esquizofrenia. E como que é feito, antes de falarmos dos tipos, como que é feito o diagnóstico, né? Em psiquiatria, em saúde mental, todo diagnóstico, ele é realizado através de sinais e sintomas da doença, né? Diferente
da medicina ortopédica, por exemplo, ortopedia, enfim, outras áreas da medicina. Em psiquiatria, quando a gente fala de saúde mental, quem fecha o diagnóstico em psiquiatria é o médico psiquiatra, tá? E ele fecha através de sinais e sintomas, que na verdade os sinais é aquilo que você vê na pessoa quando o usuário, né, ele chega, a gente fala usuário de sistema por ser o Sistema Único de Saúde, né, ou paciente psiquiátrico, como falávamos no passado, né, hoje na atualidade nós utilizamos a terminologia usuário, que é o usuário do sistema. Quando o usuário chega no consultório, um exemplo, nós já observamos ele, a maneira como ele entra, e o que ele fala, o que a família relata, são os sinais, aquilo que você vê, os sintomas é aquilo que ele está sentindo, é o que a família fala, é o que a família relata, é o que ele relata, enfim, esses são os sinais e sintomas que através deles é que na verdade esse diagnóstico ele pode ser fechado, diferente da ortopedia, que você solicita um exame de raio-x, de tomografia computadorizada, e ali você examina e você fecha o diagnóstico. Em saúde mental, em psiquiatria, não é feito dessa forma, né? E aí nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para que possamos conversar com outros profissionais, e é muito importante que se tenha esses outros profissionais na equipe, que são terapeutas, enfermeiros, psicólogos e por aí vai. E aí, quando é fechado o diagnóstico, né, nós temos uma característica grande de alguns sintomas na esquizofrenia, que é muito comum acontecer os delírios e as alucinações, conforme nós já falamos isso em sala de aula. E o que seria delírio e alucinação? Aí você para pensar, delírio e alucinação, que são duas coisas diferentes que parecem ter o mesmo significado, e não tem. Delírio, na verdade, é algo irreal, imaginário, ou seja, uma ideia fixa de algo inexistente, né? A pessoa, o usuário chega para você e fala assim: eu sou o Papa, ou eu sou Jesus Cristo. Eles têm muito essa fala, né? Eu sou alguém. Ele tem uma ideia fixa de algo que não existe, que é irreal, é imaginário, tá? Isso é chamado de delírio. E a alucinação, ela envolve a questão dos 5 sentidos, tem muito a ver com a questão da percepção, senso-percepção, enfim, a questão da alucinação está envolvida os sentidos, né? Que nós temos os 5 sentidos, que é visão, olfato, paladar, tato e audição, ou seja, eles escutam vozes e eles veem coisas, eles têm odores diferentes, eles sentem coisas diferentes, que inclusive tem um filme muito bom que depois eu vou passar para vocês, que relata e retrata, né, toda essa sintomatologia do paciente psiquiátrico ou do usuário, né, de saúde mental. Mostrando como eles sentem essas sensações, né, das alucinações. Eles falam: estou ouvindo, a voz está mandando eu fazer isso, ou eles estão vendo algo, e isso é fato, eles veem coisas. Então, por isso, a característica predominante, né, que é muito comum na esquizofrenia, essa sintomatologia de delírios e alucinações. Isso é muito comum, tá? No caso de esquizofrenia. E aí nós temos 6 tipos de esquizofrenia, né? O mais comum vamos falar primeiro da mais simples, né? Que tem o nome de esquizofrenia simples. Nós temos a simples, nós temos a esquizofrenia paranoide, nós temos a esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, tá? Nós temos a esquizofrenia residual e nós temos a esquizofrenia indiferenciada, certo? E cada um
cada tipo de esquizofrenia ela tem uma predominância de algo que nós percebemos. A simples, o próprio nome já diz, é uma esquizofrenia simples, você quase não consegue perceber algumas características próprias da esquizofrenia, ela passa até despercebida. Esse diagnóstico ele até é difícil de ser fechado por ser algo simples, tá? Existe uma questão de isolamento social, pode apresentar uma alteração das emoções, enfim, é muito simples, ele passa meio que despercebido com outros diagnósticos, e aí precisa todo um levantamento para fechar esse diagnóstico por ser algo simples. A esquizofrenia paranoide, que é, né, o segundo tipo de esquizofrenia, ela é muito comum em adultos, é a esquizofrenia mais comum que existe, é a paranoide, tá? Ela tem uma predominância forte dos delírios e das alucinações, você consegue perceber rapidamente esse tipo de esquizofrenia por ter uma predominância, né, dos sinais e sintomas. E eu esqueci de falar uma que é a catatônica, tá? Que é o sexto tipo. E, enfim, a esquizofrenia paranoide é aquela que você geralmente vai perceber na sociedade, você tem uma predominância da fala desorganizada, uma incoerência, um pensamento bem fragmentado, bem alterado. É muito comum esse tipo de esquizofrenia, tá? Que também tem tratamento, ok? Existe a esquizofrenia catatônica, que é um tipo de esquizofrenia que há uma predominância muito da questão psicomotora. Você percebe uma alteração psicomotora e às vezes nós confundimos essa alteração psicomotora da doença com uma catisia, que é uma alteração psicomotora que às vezes é muito comum por efeitos colaterais de medicamentos. É aquela pessoa que senta, levanta toda hora, ela tem uma alteração motora, psicomotora, e aí a gente precisa saber se realmente essa alteração é uma alteração psicomotora própria do transtorno psiquiátrico, ou também pode ser algum tipo de efeito colateral de algum medicamento psiquiátrico que também pode acontecer, essa alteração. E a esquizofrenia catatônica, ela, por apresentar distúrbios psicomotores, ela vai apresentar alterações musculares também, isso é muito comum, tá? Depois dessa esquizofrenia, nós temos a esquizofrenia hebefrênica e desorganizada. E eu queria que você prestasse um pouco mais de atenção nesse tipo de esquizofrenia. Eu vou tentar falar rápido por causa do nosso tema, do nosso tempo. A esquizofrenia hebefrênica ou desorganizada, ele é um tipo de esquizofrenia muito comum, característico de adolescentes. E é uma esquizofrenia que ela tem um prognóstico ruim. Por que ela tem um prognóstico ruim? Lembra quando nós falamos um pouco no início da aula a respeito da adolescência? Por exemplo, o que é a adolescência? A adolescência ela é uma fase transitória. É quando a pessoa sai da fase de criança, antes de chegar na fase de adulta, ela passa por esse processo de transição que nós chamamos de adolescência. E o adolescente, por ele estar numa fase de transição, o surgimento de vários hormônios, hormônios da sexualidade, né, descoberta de várias situações que é próprias do adolescente, porque ele ainda não é um adulto, ele está numa fase de amadurecimento, de sendo preparado, ele saiu da fase de criança, então ele está sendo preparado para entrar na fase de adulta, então ele tem ainda toda uma questão de personalidade sendo, né, bastante... a personalidade, ela está sendo bastante construída nessa fase, nesse momento, e é uma fase transitória, uma fase de transição, que essa personalidade, ela está ainda numa fase de construção. E aí, o que acontece nesse momento? Quando essa mente, né, lembra que nós falamos lá, quando nós falamos um pouquinho da psicanálise, que Freud fala um pouquinho das características da personalidade. Aí nós temos a questão do ego, quando esse ego, que é a mesma coisa que consciência, ele se rompe,
né? Quando acontece na adolescência, esse adolescente ele ainda não está com uma personalidade totalmente formada, diferente do adulto. Quando o ego rompe na fase adulta, é mais fácil, porque ele já tem uma personalidade construída. Quando chega na adolescência, essa personalidade ela ainda está na fase de transição, de construção, enfim, uma série de outras situações, de hormônios e uma série de outras questões próprias da vida do adolescente, e essa mente rompe nesse momento. Ela se rompe, ela se fragmenta, ela se dilacera. Imagina isso para uma pessoa, se ainda está numa fase que ainda não está construída e aquilo começa a se romper. Então, pelo fato da esquizofrenia ser um rompimento da mente, um rompimento egóico, né, uma alteração, uma fragmentação de pensamento, quando acontece nesse momento, o prognóstico ele se torna um prognóstico ruim. Ele acaba piorando e aí o tratamento ele é muito mais demorado. Por isso que a esquizofrenia hebefrênica, ela também se chama esquizofrenia desorganizada, porque ela tem uma alteração de sentimentos, começa a alterar afetos, ideias delirantes, pensamentos, enfim, há uma alteração grande na esquizofrenia hebefrênica. E aí nós temos, né, tô acompanhando o livro, tá, gente? A esquizofrenia hebefrênica desorganizada que eu já falei, a residual, né, que é aquela que reside, que já vem acompanhando com a pessoa já há muito tempo, ou seja, durante longos anos, vários episódios de surtos psiquiátricos e às vezes uma história até de internação hospitalar ao longo do tempo. Esse é a esquizofrenia residual, o próprio nome já diz, residual, como se já tivesse residindo há muito tempo. E a esquizofrenia indiferenciada, que é um tipo de esquizofrenia que você o próprio nome já diz, ela é indiferenciada, ela não apresenta os subtipos, é como se ela tivesse fazendo parte, como se ela não estivesse fazendo parte daqueles subtipos de esquizofrenias. Ela não apresenta muito a característica de todos esses sintomas que é muito comum nos outros tipos de esquizofrenia. E o diagnóstico dessa indiferenciada, ele também é um pouco difícil de ser fechado, né? Então, gente, por hoje é só, falei bastante, então eu fecho o vídeo aula de hoje com o tema esquizofrenia e nos próximos estaremos abordando novos temas, tá bom? Um beijo no coração de todos, um abraço virtual e até a próxima.